Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos que acompanham o canal Eletro. Hoje trazemos aqui mais um vídeo de eletrônica para vocês. Estamos aqui com uma fonte TDA de 450 watts de potência que um cliente trouxe aqui para nossa oficina. E o que acontece com essa fonte é o seguinte: às vezes o computador liga e quando ele liga, depois de um determinado tempo, ele desliga sozinho. Mas na maioria das vezes o computador nem liga. Então nós vamos estar avaliando esta fonte, fazendo o diagnóstico da mesma, a fim de descobrir qual é o problema que está causando essa anomalia. Bom, para iniciar o nosso diagnóstico, eu sempre gosto de desmontar primeiramente a fonte, para depois iniciar a medida das tensões, etc. Para desmontar uma fonte ATX é muito simples. Ela possui 4 parafusos Phillips. Então você primeiramente remove esses parafusos. E removendo esses parafusos, a carcaça da fonte ela sai facilmente. Coloque os parafusos num copinho ou num recipiente que você não perca. E agora basta então remover a carcaça da fonte. Para iniciar o nosso diagnóstico nessa fonte ATX, o primeiro passo é a inspeção visual, onde você vai procurar, através aqui dos componentes da placa, componentes queimados, rompidos, trilhas rompidas, fusíveis queimados, etc. É uma inspeção inicial que você faz, visual, para se certificar que, em primeira instância, não tem nenhum componente torrado ou algum fusível torrado, alguma coisa desse tipo que você possa identificar facilmente visualmente. Para isso, você deve primeiramente limpar a fonte, limpar os componentes da fonte. Você pode usar um pincel, com as cerdas macias. Essa fonte aqui, até que ela está bem limpa, vamos por assim dizer, mas existem algumas fontes que a gente abre que está bem suja. Então, com um pincel você vai limpar, sem encostar aqui dentro, você não deve encostar aqui dentro. Eu já vou explicar o porquê. Você apenas passa o pincel aqui, retirando o excesso de poeira, para que você possa enxergar de forma mais fácil os componentes aqui. Que nem eu disse para vocês, essa fonte até que ela está bem limpa, mas existem algumas fontes que não dá nem para enxergar direito os componentes de tanta poeira, ok? Bom, antes de remover a placa da fonte, através da inspeção visual, eu já pude notar aqui que tem alguns capacitores estufados. Eu vou virar aqui para ver se vocês conseguem ver melhor. Bem aqui, existem alguns capacitores estufados. Esse capacitor está estufado. Esse daqui também. Então, a primeira inspeção que eu já fiz, eu já notei que existe alguma anomalia física visível nessa placa. O que nós vamos fazer agora é desmontar, remover essa placa, para que a gente possa fazer uma inspeção também na parte de trás da placa. Para remover a placa da fonte, existem aqui mais 4 parafusos nas extremidades da placa. Ao remover a placa, você deve evitar de introduzir a sua mão e encostar nos componentes aqui dentro. Porque o que acontece? Quando chega uma fonte na sua oficina ou na sua bancada, você acaba ligando essa fonte de energia e esses capacitores aqui principais de filtro, eles acumulam essa carga elétrica e mesmo a fonte estando desligada da energia da tomada, esses capacitores podem ter aqui a energia acumulada. Então, quando você coloca a mão aqui, você pode levar um choque. Ou até mesmo o seu cliente pode ter ligado essa fonte de energia e por algum defeito no circuito, esses capacitores talvez possam não estar descarregados. Então, eu vou ensinar vocês como remover essa placa e como descarregar esses capacitores para então você poder manipular a placa com mais segurança e poder fazer o diagnóstico correto. Bom, vamos lá. Remova esses 4 parafusos. Pode ser que tenha um fio terra aqui, nesse parafuso que fica próximo da tomada e do switch. Não tem problema, depois você recoloca em algum lugar. Após remover esses 4 parafusos, você então remove aqui o chicote de fios da fonte,
Tem algumas fontes que é nessa parte de cima aqui, outras são aqui do lado. Deixa eu ver como que esse daqui é removido. Pronto. Eu desconectei aqui esse engate plástico, né? Que é o protetor dos fios, para que os fios não se cortem aqui na carenagem da fonte. E após remover essa proteção, você consegue aqui puxar os fios para fora e estar puxando aqui a placa sem problemas. Essa minha placa, ela tem aqui o cooler ligado diretamente aqui embaixo. Então os fios dela aqui, o cooler aqui, a ventoinha está atrapalhando um pouco. O que eu vou fazer? Eu vou remover. Essa fonte é um pouco diferente, a maioria das fontes o fio aqui da ventoinha vai por cima. Eu vou remover aqui esses 4 parafusos da ventoinha, para que a gente possa ter maior flexibilidade aqui na hora de remover a placa. É muito simples também, com a chave Phillips mesmo você remove esses parafusos. Agora sim. A ventoinha estando solta, a gente consegue manipular essa placa. Você pode até encostar na placa com muito cuidado, mas nessas extremidades, sem encostar nos componentes, segurando aqui nessas extremidades, você consegue aqui virar a placa. Então nós podemos notar aqui, ó, que a placa, apesar dos capacitores estarem estufados, a placa ela está muito suja, ela está com muito óleo, muita poeira na parte de trás aqui da soldagem dos componentes. Então o que isso pode ocasionar? Isso em dias muito úmidos, a poeira que está acumulada aqui, ela pode gerar um curto-circuito, quando a umidade acumula nessa poeira. Então pode forçar os componentes e pode até queimar algum componente. Então isso também é ruim, é preciso fazer a limpeza dessa placa. Eu vou ligar aqui a placa para que a gente possa fazer algumas medições e vou fazer isso fazendo um jumper entre o fio verde e o fio terra aqui. Então eu tenho um conectorzinho aqui que já é um jumper, né, que eu criei e ele encaixa aqui perfeitamente. Você pode fazer isso com clipes de metal, inserindo um clipe aqui nesse conector verde e no preto que tem ao lado dele, né, que a fonte vai startar. Isso a gente vai estar ensinando mais para frente também, mas aqui só para vocês saberem é um jumper que eu estou colocando para iniciar essa fonte fora do computador. Então eu vou inserir esse jumper aqui, que novamente eu repito, pode ser apenas um clipe de metal. E vou ligar a fonte aqui. Então eu já liguei a fonte, tá? Ela aparentemente está emitindo um ruído que provém dos capacitores estufados. Outra observação é que o cooler da fonte não gira, o cooler está morto. E eu já pude observar que ele está morto porque o fio está solto. Existe um fio aqui que está solto no cooler, provavelmente é só isso. Mas para termos certeza, vamos efetuar aqui uma medição. Pelo que eu pude ver aqui, esse cooler ele está sendo alimentado com uma tensão de 12 volts. Vamos colocar aqui um multímetro na escala de corrente contínua e vamos medir aqui para ver a tensão. Vou tentar posicionar aqui o multímetro de uma maneira que vocês possam estar acompanhando essa medição. Então aqui eu coloquei o multímetro na escala de corrente contínua e vamos medir aqui a saída de onde está vindo o fio para o cooler da fonte. Está com 12 volts, normal. Então, temos aqui a saída de 12 volts indo para a ventoinha, né, para o cooler, porém o cooler não funciona porque existe uma solda fria, existe uma solda quebrada aqui na ventoinha. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é arrumar essa solda para prosseguir então com os testes. Bom pessoal, eu vou ligar novamente a fonte aqui e vou fazer um teste para que vocês vejam, tá? Eu vou apenas encostar o fio aqui, ó. Notem que a ventoinha já começa a girar. Então, realmente, ela não está funcionando por causa do fio. Bom, agora que a gente já descobriu o problema aqui, eu vou efetuar a solda. Na realidade, eu vou remover aqui primeiro, porque eu não estou gostando dessa gambiarra, os fios estão todos entrelaçados aqui.
Então, com o ferro de solda, eu vou remover esse fio preto. E vou remover aqui, porque está todo entrelaçado. Então a gente vai fazer a coisa certa. Então a primeira coisa que a gente já vai fazer é estanhar aqui a ponta do fio, né? Com a ponta do nosso ferro de solda já estanhada. Eu vou pegar aqui um pouco de estanho e estanhar a ponta do fio preto. O mesmo procedimento aqui no fio vermelho. Estanhei aqui o fio vermelho. E agora sim vamos efetuar a soldagem na nossa placa, no nosso cooler. Vou inserir um pouquinho de solda aqui. Dos dois lados. Primeiro vamos soldar aqui nosso fio terra, né, que é o preto. Deixa eu virar uma posição que vocês consigam poder ver aqui a soldagem. Bom, não sei se assim vocês vão conseguir ver. Acho que assim é melhor. Já soldamos aqui o fio preto, né? E agora o fio da tensão de 12 volts, positivo. Vamos soldar ele aqui também. Pronto, os dois fios já foram soldados. E agora vamos ligar de novo, vamos efetuar o teste ligando de novo a nossa fonte. Notem que o cooler já está funcionando. Pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora é medir as tensões da fonte, né? A nossa ventoinha já está funcionando, então eu vou ligar aqui a nossa fonte, a ventoinha acionou. Então a primeira coisa que a gente vai medir são esses capacitores de entrada aqui, os capacitores de filtro. Então eles devem apresentar 150 volts, corrente contínua. Eu já coloquei aqui o multímetro na escala de 250 volts, né? Corrente contínua. E vamos fazer a medição então aqui nesse primeiro capacitor. Notem que ele apresenta 150 volts. Vamos fazer aqui a medição no segundo capacitor. Apresenta também 150 volts. Agora vamos medir aqui as tensões de saída da nossa fonte. Para isso, vou colocar aqui a ponta preta do multímetro no fio terra aqui do conector da nossa fonte. Aterramos aqui esse cabo do multímetro e agora podemos fazer a nossa medição aqui. Vou mudar aqui a escala para 50 volts, para que a medição fique mais precisa. Vamos medir aqui primeiramente os 12 volts que saem aqui, ó, nessa ilha, nesse conjunto aqui, que são esses fios amarelos aqui da fonte. Vamos colocar aqui. Note que temos os 12 volts. Agora vamos medir aqui os fios laranja, que são essa pequena ilha aqui, ó, dos fios laranja, tem que apresentar 3,3 volts. Perfeito, temos aqui os 3,3 volts. Agora, medimos aqui no geral, tá, pessoal? Vocês podem medir aqui também no conector da própria fonte. Pegando aqui o conector da fonte e medir aqui, ó, no conector da fonte. Então, os fios vermelhos devem apresentar 5 volts. Os fios laranja devem apresentar 3,3 volts. E assim por diante. Eu não vou estar ensinando, pessoal, todas as medições aqui, porque depois eu faço um vídeo só para ensinar como medir todas as tensões aqui. Ou no final aqui dessa manutenção, a gente vai estar medindo todas as tensões. Mas a princípio, as tensões da fonte aqui estão ok, tá? Os capacitores estão estufados, então o correto é trocá-los. Mas a fonte já está funcionando. Eu vou fazer o seguinte procedimento. Eu vou pegar o ferro de solda, vou remover a ventoinha, vou remover também aqui os conectores de energia principais,
para que se torne mais fácil eu fazer toda essa manutenção. Eu vou limpar com álcool isopropílico, com um pincel antiestático, tirar toda essa poeira que está aqui, todo esse óleo, que é um óleo que solta dos próprios componentes, toda essa poeira que está aqui. Depois eu vou ressoldar de novo os componentes e vou também tirar esses capacitores estufados. Então, no momento que eu for tirar os capacitores aqui, eu volto com o vídeo, tá ok? Então, outra coisa também que é importante frisar é que você não deve proceder aqui com a manutenção antes de descarregar esses capacitores aqui, principais. Então, se você vai fazer a limpeza, se você vai proceder aqui de soldar, fazer a limpeza, você deve usar aqui uma ferramentinha, né, para descarregar os capacitores. Esse daqui ele é uma ferramenta bem simples, ele é um resistor de 1K por 100 watts, tá? Resistor de 1K por 100 watts, ligado aqui nas garrinhas jacaré. Eu também já tenho uma videoaula ensinando a fazer essa ferramenta. E você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui as garrinhas jacaré nos pinos do capacitor aqui, né, nas pontas do capacitor, aguardar mais ou menos de 5 a 10 segundos. O mesmo procedimento no outro capacitor, aguardar de 5 a 10 segundos. Então esses capacitores eles vão estar totalmente descarregados e a placa vai estar segura para vocês fazerem a manutenção. Eu vou colocar aqui na escala de 50 volts e vou medir aqui para vocês verem. Então, vamos medir primeiramente esse capacitor aqui. Note que o mesmo não possui carga alguma. E vamos medir agora o segundo capacitor. Também não possui carga alguma. Então a fonte ela está segura para você poder mexer e tocar nela sem levar nenhum choque. Tá ok? Pessoal, eu já removi aqui os fios da placa, né? Eu vou trazer aqui para vocês verem a situação dessa placa. Ela está bem suja. Vocês conseguem notar até o óleo que às vezes vaza de algum componente, ó, e acaba ficando toda comprometida a placa. Então o que nós vamos fazer aqui é fazer a manutenção, né? Nós vamos fazer a limpeza, ó, vou dar um foco aqui nessa parte cheia de óleo. O que nós vamos fazer é fazer a higienização dessa fonte, os capacitores também, ó. Esses foram os capacitores de filtro que eu descarreguei utilizando a ferramenta que eu mostrei para vocês. Eu vim aqui, né, na extremidade dos conectores desses capacitores aqui, desses dois capacitores, aqui, aqui e aqui e aqui, nessas extremidades, e descarreguei esses capacitores usando a ferramenta. E nós vamos fazer a manutenção nessa placa de limpeza, né, dos dois lados, e depois eu volto para remover os capacitores e mostrar para vocês. Bom, pessoal, eu já higienizei a placa da fonte, aproveitei também e fiz a manutenção aqui no cooler, na ventoinha. Já higienizei a ventoinha. Além de limpar a ventoinha, eu também lubrifiquei, utilizando aqui essa graxa. Ela é uma graxa nobre, você encontra ela em materiais de construção e casas de equipamentos e maquinários. Eu costumo colocar essa graxa porque você colocando óleo, mesmo sendo óleo de máquina, esse óleo ele engrossa com o tempo. E quando ele engrossa, a ventoinha começa a ter dificuldades para girar e começa a ficar ruidosa, começa a ficar com barulho. Então, para fazer essa manutenção e lubrificar, eu retirei essa borrachinha aqui, né? Tem uma borrachinha aqui. Eu retirei essa borrachinha com estilete e lubrifiquei aqui dentro, tá? Coloquei a graxa aqui dentro. E a placa também, eu vou mostrar para vocês como ficou. Ficou bem limpinha, praticamente como nova a placa. Ela estava bem suja. Notem agora como ela ficou super limpa. Essa placa. Eu vou virar aqui para vocês poderem estar vendo também a parte de trás. Eu removi todo o óleo, todas as impurezas que tinham aqui na parte de trás da placa. Então ela ficou aqui impecável. Pessoal, de nada adianta eu gravar o vídeo se eu não compartilhar com vocês os macetes. Então o que acontece? Além de limpar com álcool isopropílico, que é um álcool que não conduz eletricidade, que é esse álcool aqui, você encontra em casa de ferramentas e materiais para eletrônica, eu também lavei a placa da minha fonte. Então o que eu fiz? Primeiramente eu peguei o álcool isopropílico, limpei, né, com o pincel antiestático, retirei a maioria do excesso da sujeira, também com o pincel tirei toda a poeira. Depois eu peguei um detergente
e lavei em água corrente. Então, com o pincel, eu fui esfregando e lavando com detergente toda a placa. É claro que antes, pessoal, lembrando, eu descarreguei totalmente os capacitores de filtro. Descarreguei totalmente. Não faça isso sem descarregar os capacitores, que você vai perder a sua placa. Aí eu lavei toda a placa e depois de lavar, geralmente eu costumo secar com um soprador térmico que eu tenho aqui na oficina, aqui na bancada. Porém, hoje, como está um dia muito quente, o sol está muito forte, eu deixei a placa no sol durante 2 horas, tá? Então você pode fazer esse procedimento se a sua placa estiver totalmente descarregada, né, os capacitores, e se você secar ela totalmente depois, todos os componentes têm que ficar bem secos, tá? Você tem que se certificar disso antes de ligar a placa e testar novamente. Geralmente no soprador térmico eu faço 3 sessões de 15 minutos, né, com intervalo de 15 minutos e secando 15 minutos. Mas como hoje está muito quente o sol, então eu deixei no sol e ela secou totalmente. Bom, agora chegamos na etapa em que nós vamos remover esses capacitores aqui que estão estufados, né? Esse capacitor aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, e esse daqui também estão estufados. Só que nós vamos remover todos os capacitores aqui, né, de saída de tensões da nossa fonte. Vamos remover tanto os que estão estufados quanto esses que não estão. Então vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capacitores. Nós vamos remover todos esses capacitores, vamos substituir os que estão estufados e testar os que não estão estufados a fim de ver se eles estão ainda com a sua qualidade boa, tá ok? Então eu vou remover um aqui para vocês verem como que faz o procedimento e daí depois eu removo os outros e volto com o vídeo, tá? Então eu vou remover esse capacitor aqui, ó. Para remover o capacitor é muito simples, pessoal. Vocês vão pegar aqui o estanho, né, o arame de solda. Vou estanhar aqui a ponta do meu ferro, ó. Para estanhar a ponta do ferro, você pega e passa um pouco aqui de estanho. Limpa na esponjinha, levemente umedecida, né? Aí depois é só você aplicar aqui. Vou aplicar um pouco mais de solda aqui no pé desse capacitor, para facilitar a remoção do mesmo. Depois que eu apliquei essa solda no pé do componente, ou seja, eu dei uma incrementada nessa solda, eu vou estar utilizando aqui o meu sugador de solda. Vou pegar ele aqui e vou mostrar para vocês. Esse daqui é uma ferramenta muito importante e é indispensável para quem trabalha com eletrônica. Então, o que esse componente faz na realidade é fazer a sucção, né? Quando você aperta o botão aqui, ele faz a sucção da solda e retira o excesso da solda. Então, eu vou clicar aqui no componente, vou amolecer aqui a solda e puxar. A mesma coisa no outro terminal. E agora a gente já pode segurar aqui o capacitor e puxar ele para baixo que ele vai sair facilmente. Vou aquecer aqui o pezinho. Pronto, já removemos aqui um dos capacitores. Pessoal, como vocês podem ver, esse é o capacitor que eu removi. E notem que ele está bem estufado, tá vendo? Ele é um capacitor de 16 volts por 1000 microfarad. Ele está bem estufado e a gente vai remover os outros capacitores agora. Aí eu volto com o vídeo, tá ok? Como prometido aqui, eu troquei os capacitores, né? Esses capacitores aqui estavam estufados, esses dois aqui. Então eu peguei, removi esses capacitores e os substituí, né? Eles têm ali 16 volts por 1000 microfarad e o outro aqui tem 10 volts por 1000 microfarad. Ambos estavam apresentando a capacitância abaixo do indicado. Então eu removi esses capacitores e troquei. Os outros capacitores aqui da fonte, deixa eu remover ela da tomada aqui para mostrar para vocês. Eu refiz a solda aqui, pessoal, ó, da ventoinha, né? Refiz a solda da ventoinha. Refiz a solda aqui de baixo também. E agora eu vou virar a placa para mostrar para vocês como que ficou aqui os capacitores que eu soldei. Deixa eu pôr a ventoinha aqui de lado. E volto a posicionar na minha placa aqui.
Lembrando, pessoal, que eu estou manipulando aqui, mas eu já descarreguei os capacitores, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Os capacitores foram trocados. Eu mantive os que eu testei e estavam com a capacitância correta, eu mantive, tá? E eu troquei 2 capacitores aí, como vocês podem ver, ó. Eu troquei esse capacitor e esse capacitor aqui também. Esse daqui é o 16 volts por 1000 microfarad. Esse daqui era o capacitor de 10 volts por 1000. Eu coloquei um de 16 volts por 1000. Não tem problema você colocar um capacitor um pouco a mais, tá? O que você não pode fazer é colocar um capacitor a menos. Agora eu vou montar a fonte aqui para a gente testar e ligar ela, tá ok? Bom, galera, eu já montei aqui a minha fonte novamente, né? Na sua base. Conectei ela na energia. E conectei aqui um testador de fontes, né? Que eu tenho aqui. Testador de fontes. E agora eu vou ligar a fonte para testar. Né? Liguei no 110 e vamos testar as tensões dela através aqui do testador de fonte. Esse testador você conecta aqui, né? O chicote principal da fonte, o que alimenta a placa-mãe, que tem todas as tensões. E aqui você pode conectar o cabo SATA. Temos também aqui a outra entrada, né? A padrão. Pinos aqui de 4, 8 e 6, né? Para poder testar as tensões de 12, 3.3 e 5 volts. E o que esse testador faz é testar todas as tensões e exibir para a gente aqui um diagnóstico. Então eu vou ligar aqui e vamos ver. A nossa fonte ligou, como vocês podem ver aqui a ventoinha já está girando. E as tensões também da fonte já estão ok. Todas as tensões estão ok. Power Good 320 e todas as tensões da nossa fonte estão ok. Então o problema dessa fonte aqui eram os capacitores estufados, como eu falei a princípio, né? Os capacitores. E a ventoinha também, que tinha acontecido aquele problema com a ventoinha. Então, após efetuar esse reparo da ventoinha e a troca dos capacitores, a nossa fonte voltou a funcionar normalmente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem os seus comentários, o like de vocês e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!